Sejam bem-vindos ao Altos Papos, um programa onde falamos sobre autismo, principalmente sobre as dificuldades que os autistas encontram no seu dia a dia. O assunto hoje, muito delicado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje nós vamos conversar sobre comunicação alternativa. Como usar, quando começar, quem pode aplicar a comunicação alternativa. E para bater esse papo bem informativo, eu convidei duas pessoas super especiais. A Thalita, que é fonoaudióloga, e a Vivi, vou chamar de Vivi, que é mãe atípica e psicóloga. Então, eu tenho certeza que o nosso papo hoje vai ser bem informativo. Não é um papo leve, porque é um assunto que incomoda demais as mães atípicas, mas a gente vai tentar deixar o mais leve possível, né? Vou começar pela Vivi. Vivi é psicóloga, mãe atípica, já atendeu meu filho um tempo atrás, me ajudou bastante em uma época difícil, né, Vivi? E depois a gente perdeu o contato e quando a gente se reencontrou, eu já te vi como mãe atípica. Fala para mim como que foi esse processo de atender crianças autistas e depois entrar nessa maternidade atípica. Vamos lá, né? Eu sei que não é fácil, mas vamos tentar. O que acontece? Eu sou psicóloga há 17 anos, né? E na formação em psicologia, eu acho que é comum, né, para as pessoas que formaram na minha época, a gente não teve nenhum aprofundamento, né, em transtornos do desenvolvimento. Então, eu fui conhecer o autismo em 2016, numa clínica de atendimento particular, atendia por convênio, e eu conheci uma criança que tem o nome do meu filho, Miguel, e naquela época foi meu primeiro contato com uma criança do espectro autista. Né? Eu me recordo que eles procuravam uma analista do comportamento, eles já tinham algumas informações, e a família me convidou. Foi isso, foi um convite para conhecer, para ajudar, para estudar. E foi a minha primeira experiência. Então, atendi, né? Estudei, aprendi. E aí, para minha grata surpresa, porque eu estava só com um dedinho lá no autismo, né? E fiquei muito tempo só com um dedinho. Meu filho nasceu 4 anos depois dessa primeira experiência. E com 1 ano e meio, me vem as suspeitas. A suspeita me veio com 8 meses, assim, quando eu notei os primeiros atrasos no desenvolvimento dele. Tanto motor, quanto na fala, quanto na interação social, muito restrita. E aí a gente começou a ficar mais atento, né? Eu e meu marido, somos psicólogos, né? Já tínhamos um contato, né, com crianças autistas, já tínhamos interesse pelo tema, estávamos atentos. E a gente buscou orientação profissional. Então, aquilo que era um dedinho, sabe, Lili? Virou o corpo todo. E foi isso, assim. Por ser da área da saúde, por estar perto, eu me sinto privilegiada. Mas algumas das coisas que eu passei é muito comum, que eu escuto até hoje e escutei em consultório, assim, né? Do pediatra falar que isso? Como assim? Uma criança tão nova? Como assim? Encaminhamento para um neurologista? E aí, ter, né, tido contato com os primeiros pacientes, com as primeiras famílias, me ajudou a sustentar a minha desconfiança, a minha percepção. E aí também foi importante não ir em um profissional desavisado, então procurei um profissional que tinha experiência, que tinha filho autista. Não que isso seja um pré-requisito, mas me ajudou nesse processo de entender o Miguel, né? E antes mesmo desse profissional entraram outros profissionais. Então eu procurei terapia ocupacional, fonoaudiologia, procurei uma avaliação psicológica na época. Então foi tudo muito junto, nada muito organizado, sabe? Mas foi o que deu para fazer na época. Miguel tinha 1 ano e 3 meses, quando ele foi no primeiro profissional, com essa suspeita clara. Então, e tinha 1 ano e 7,
quando fechou o diagnóstico. Ele é pouco verbal? Ele é muito pouco. Muito pouco verbal. Muito pouco verbal. O Miguel, ele é muito expressivo, muito comunicativo, ele tem uma expressão comunicativa, mas ele não desenvolve ainda fala funcional. Então, fala verbal funcional. A fala dele é funcional, mas ela é não verbal. Sim, entendi. E é interessante que eu quero ressaltar, e vou ser rápido comparado a outros casos, tá, gente? Você rápido procurou ajuda. A gente tem contato de mães, e eu principalmente tenho contato com mães que esperam mais do que isso. Antes dos 2 anos, você observou os sinais e você foi procurar ajuda. Eu conheço crianças com 3 anos que nem, assim, mesmo com o diagnóstico, a mãe não procurou ajuda, ou a mãe não desconfia, ou fica acreditando que o filho vai falar. Como que você percebe isso? Porque as mães ficam na esperança e também escutam palpite de outros especialistas, né? Espera o tempo da criança, tá no tempo dele, calma. Principalmente quando é primeiro filho, as famílias gostam de dar palpite e a mãe fica perdida, né? Você, graças a Deus, procurou ajuda logo. É assim, eu tenho um lema: terapia não vai fazer mal. Então, para quem está em dúvida, né? Eu acho que a dica é assim, né? terapia não vai fazer mal, assim, vai no máximo estimular a criança. Então, mal não vai fazer. E a gente não depende de diagnóstico para ajudar uma criança a andar, falar. A gente não depende de diagnóstico para trabalhar com ela a interação social. Isso é independente. A gente não depende de diagnóstico para trabalhar as emoções. É lógico que, em se tratando de um transtorno do desenvolvimento, é essencial que a gente faça isso logo. Porque quando é uma criança típica, e aí eu já acompanhei inúmeras no consultório, o tempo de resposta é curto. Então eu trabalho 1, 2, 3 vezes, eu tenho uma resposta rápida. E aí uma coisa que eu aprendi no autismo, que o Miguel me ensinou, e eu sou grata, é que o tempo de resposta é dele. É dele. Thalita tá aqui, ela lembra disso. Eu queria muito que o Miguel sugasse um canudo. E é uma coisa que uma criança de 8 meses, 9 meses faz. O Miguel fez com 2 anos e meio. E eu me recordo da cena. Ele pegando, a gente tinha testado tudo. A gente tinha dado todas as possibilidades. A gente testou todos os canudos do mundo. E aí, não todos, né? Sugarro, né? Ele não sugava. Porque ele tinha esse atraso, né? Que é um atraso motor, né? E aí ele foi ganhando habilidade. E um dia, voltando da padaria, ele pega uma caixinha de suco e suga. Que felicidade, que conquista. Que Copa do Mundo, né? Tudo. Mas para as outras pessoas que não têm que não percebem a importância disso, e daí, né? Mas para a mãe que fica 2 anos e meio esperando uma criança sugar o canudinho, é uma conquista, é uma Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo, assim. E aí isso era uma coisa que, com o tempo, eu fui aprendendo. Ele tinha um tempo que é um tempo dele. O Miguel me ensinou que tem um tempo que é dele. E hoje eu levo isso como lema, assim. Cada família que eu converso nas portas de consultório, hoje eu não atendo, né, crianças do espectro autista, hoje eu não atendo crianças, né, eu direcionei a minha área de atendimento para adultos, mas até por estar muito envolvida e querer mais preparação para isso, né, eu sei que eu vou voltar. Sim. E eu vou voltar de um jeito diferente, isso eu tenho certeza. Mas não é a hora ainda. Eu tô aprendendo. Eu tô como um aprendiz. Aprendiz de mãe, aprendiz de terapeuta. Eu tô num outro momento. Mas o que eu converso com as mães na porta do consultório é exatamente isso, assim. Tem um tempo que é do seu filho. Tem um tempo... E aí eu converso com as terapeutas também, elas sabem. Sim. Então vamos para a parte da terapeuta para você... Você tá emocionada que eu já percebi. Então vamos para a parte das terapeutas. Aí entrou Thalita na sua vida. Sim. Thalita é fonoaudióloga. Em que momento que as mães procuram ajuda? Então,
Hoje, graças a Deus, a gente tem tido um pouco essa mudança, né, com relação à questão da procura das mães, principalmente. A gente tem recebido muitas famílias que vêm nessa busca pela estimulação, pela criança que está com dificuldade de começar a falar. Ai, está com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, 2 anos e não produz nenhuma palavra. Então, a gente tem recebido, né, eu tenho percebido essa mudança no perfil das mães hoje. Então, elas estão começando a buscar mais cedo, né? A gente ainda tem, lógico, aquele público que escuta, né, outros profissionais, espera 3, 4 anos, mas a gente tem recebido muitas mães que vêm com essa angústia, com essa dificuldade, né, percebe essa dificuldade no filho e às vezes chega para a gente e fala, olha, o pediatra pediu para eu não vir, mas eu quis marcar mesmo assim. E eu falo, ótimo, que bom, vamos avaliar, vamos identificar, né, ver qual a dificuldade, se tem necessidade de realmente uma intervenção, se é só uma orientação, mas que bom que você veio. Porque se realmente tiver uma dificuldade, né, igual a Vivi pontuou, que foi importante, quanto antes a gente entrar com essa intervenção nessa criança, melhor é o prognóstico, melhor são os resultados que ela tem. E eu fico assim, feliz de ver essa busca. Eu acho que, né, com a divulgação do autismo, com o aumento dos estudos, né, com esse aumento do índice, né, de crianças autistas, tem levantado essa preocupação. Então, assim, dá 1 ano e 6 meses, a criança não está produzindo palavras, a gente já tem recebido mães com procura, né, para tentar identificar ali qual que é a dificuldade da criança. O nosso assunto é comunicação alternativa. Mas o que eu quero falar é, antes da mãe dar esse passo, ela já passou por algumas tentativas. Então, a criança tem a dificuldade da fala, a criança tem o atraso da fala, a mãe procura a fono. Aí a fono começa um tipo de acompanhamento, um tipo de intervenção, que é a estimulação mesmo. Da linguagem. Da linguagem. Em que momento que você começa, que momento que passa para a intervenção através de comunicação alternativa? Então. Porque a mãe, eu acho que ela sempre fica na esperança que a criança vai falar. Sim. Eu ia até te perguntar isso também. A mãe sempre fica, não, tá na fono, tá dando certo, falou a primeira palavrinha, conseguiu usar o canudinho. A mãe sempre fica na esperança. Em que momento fala assim, mãe, que você aconselha? Fala assim, mãe, vem cá, vamos introduzir a comunicação alternativa? Como que isso acontece? Então, só para a gente entender um pouquinho, né, esse caminho que a gente percorre, a gente precisa de entender o que realmente é essa comunicação alternativa. Quando a gente fala em comunicação alternativa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os PECs, né, as pranchas de comunicação. Mas a comunicação alternativa, ela vai muito além desse processo, né, dessa estruturação ali com pictogramas, né, com as figuras. A comunicação alternativa, ela é toda forma que a criança utiliza para se comunicar que não seja a verbal. Então, quando a gente recebe essa criança para o atendimento, né, ela vem para a intervenção precoce, né, então recebo essa criança com 1 ano e meio, 2 anos, né, a gente, pelo menos na fono, né, a prática que eu costumo trabalhar com essas crianças, desde esse primeiro contato com a criança, a gente já introduz alguns aspectos da comunicação alternativa, que quando a gente chama de comunicação sem tecnologia, que seria gestos, as expressões, os sinais. Então, a gente precisa de primeiro desenvolver na criança essa comunicação de uma forma intencional, ela querer se comunicar, ela conseguir de alguma maneira trazer alguma informação para a gente, né, se expressar de alguma forma para a gente. Então, desde quando a gente vai começar a trabalhar ali as habilidades primárias da linguagem, a gente já associa com a comunicação alternativa, né, que a gente chama de sem tecnologia. Então, se eu vou trabalhar a intenção comunicativa, se eu vou trabalhar protesto, por exemplo, com a criança, eu já associo a gestos, eu já associo expressão, eu associo verbal. Por quê? Se durante essa estimulação inicial da linguagem a criança começar a desenvolver a linguagem, a fala, ótimo, então a gente vai continuar seguindo com a fala. Porém, se a gente perceber que ela está começando, né, apresenta dificuldade do verbal, da fala,
até a gente conseguir entrar com a comunicação alternativa estruturada, ela precisa de alguma forma se comunicar. Então, a gente já estimula o uso desses gestos, né? Essas expressões, os sinais, ela precisa de alguma maneira conseguir expressar quando ela não está satisfeita, quando ela está sentindo algum incômodo, quando ela quer mais de alguma coisa, quando ela quer parar, né? Então, a gente precisa de aprender a validar esses outros métodos, né? Esses outros gestos de comunicação que a criança utiliza. E aí, quando a gente está nessa fase inicial da estimulação da linguagem e a gente percebe que o processo da fala, ele não está saindo, ele não está evoluindo junto com os níveis, né, do desenvolvimento da linguagem, aí a gente chama a família com o objetivo de estruturar a comunicação dele, para a gente ampliar esse processo de comunicação. E é aí que a gente pensa nas propostas de comunicação alternativa de baixa tecnologia ou de alta tecnologia, que aí é onde vai entrar pranchas, né, ou o PEX, ou um tablet, né, para ser isso, para a gente conseguir trabalhar, mas com o objetivo de ampliar essa proposta de comunicação da criança, né? Então, e a comunicação alternativa, o ideal é que a gente entre desde o primeiro momento que você está com a criança, né? Trabalhando a linguagem e, ao mesmo tempo, estruturando de alguma maneira a comunicação dela, que seja gestual, né, com sinais, para aí sim a gente conseguir definir um processo mais estruturado, né, caso a criança realmente precise. Mas o quanto antes a gente entrar com o processo de comunicação alternativa, sendo ele estruturado ou não, ele é o ideal para a criança, para a gente conseguir ter uma resposta melhor, né, do trabalho. Tem mãe que é mais difícil aceitar esse início da comunicação alternativa quando você indica, porque a mãe, não adianta a gente romantizar, a mãe quer a fala da criança, né? Eles buscam a fono por conta da fala, né? Então, é muito difícil. O primeiro momento quase sempre é de negativa, né? Quase sempre, pela experiência que eu tenho, é de uma negativa por conta de um medo, né, do mito que se existe, que a criança, a partir do momento que ela começa a utilizar a comunicação alternativa, ela vai deixar de falar, ela não vai estimular a fala. E quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a desenvolver isso com a família, mostrar para eles, né, os benefícios da comunicação, que é o contrário do que todo mundo imagina, né? Na grande maioria das vezes, os pacientes que são minimamente verbais, quando a gente começa a associar a comunicação alternativa mais estruturada, a gente tem uma tendência a ampliar essa fala da criança, a criança começa a dar mais sentido para o verbal e começa a utilizar de uma forma mais estruturada. Então, acaba que ela passa a ser uma comunicação alternativa complementar, né, para aumentar ali o repertório, mas não necessariamente que vai ser o principal meio de comunicação. Só que acaba que a família, né, as mães, elas têm esse receio, né, essa questão do PEX, nossa, eu vou ter que andar com aquele monte de figura, com aquelas pastas gigantes. Então, assim, acaba que tem esse receio. E é muito comum, Liliane, a gente iniciar o processo de comunicação alternativa quando a criança está na fase pré-escolar. Eu ia falar isso. Porque quando a escola começa a cobrar uma demanda de comunicação que a criança não está dando conta, aí as mães começam a aceitar com mais facilidade. Então, assim, a grande maioria, às vezes, aceita quando a criança já está ali com 5, 6 anos, que aí é que ela entende realmente a necessidade, porque está trazendo prejuízos além da fala em outros ambientes, em outras situações. Me corrija se eu estiver enganada. A mãe se comunica com a criança no ambiente de casa. Então, com poucos gestos ou com poucas palavras, a mãe se comunica. Esses dias eu até conversei com uma mãe que eu conheço, que o filho dela é não verbal e ele já vai fazer 4 anos. Ele faz sessões de fone e o menino não está desenvolvendo. E foi a primeira vez que eu falei com ela. Por que você não procura ajuda através de comunicação alternativa? O que é? Eu expliquei. Ela não gostou muito. Tipo, não é isso. Mas aí o que eu expliquei foi assim: em casa vocês conseguem se comunicar com ele.
A escola consegue se comunicar com ele porque ele está muito novinho. Só que ele precisa aprender a se comunicar com outras pessoas além da família. Então a mãe sempre, Vivi está aqui, sabe disso. Você sabe quando ele quer água. Você sabe quando ele percebe quando ele quer ir ao banheiro. Você sabe quando ele está com sono, quando ele quer uma madeira, quer uma fruta. Mas outra pessoa, outro cuidador com ele, pode ter essa dificuldade. Eu falei assim: olha, eu acho que você precisa ensiná-lo para que ele aprenda a se comunicar com outras pessoas. É isso. Sim. A proposta da comunicação é ampliar esse repertório dele e possibilitar com que ele se comunique em qualquer ambiente que ele for. Tanto que os pictogramas da comunicação alternativa, eles têm um padrão, então não é qualquer figura que eu quiser colocar para montar a prancha de comunicação. Ele tem um padrão que precisa, são regras que a gente precisa de seguir para montar essas pranchas, justamente para que ele se torne universal. Então, em qualquer ambiente que eu for, em qualquer país que eu for, a ideia é que aquela prancha funcione como método de comunicação. Então, não é tão personalizado assim. É padronizado. É padronizado. Então, assim, eu vou personalizar no sentido de a quantidade de vocábulos que eu vou colocar na prancha inicial, a quantidade como que eu vou estruturar a prancha para ter mais facilidade de acesso para a criança. Então, eu vou individualizar ela nesse sentido. Então, não necessariamente a gente monta uma prancha única e usa com todos os pacientes. Cada criança vai ter facilidade com uma quantidade específica de pictogramas. Vai ter criança que eu vou precisar, que ela vai dar conta só de figuras isoladas. Então, vai ter criança que vai conseguir formar frases, vai ter criança que eu já vou conseguir trabalhar com métodos de comunicação alternativa que já envolve pragmática, que já envolve uma elaboração mais ampla. Então, isso que eu vou personalizar para cada paciente. Né? Então, é a forma como eu vou estruturar, mas as regras, elas precisam ser respeitadas. Então, a cor que eu vou utilizar quando for verbo, quando for um adjetivo, quando for um substantivo, o formato da borda que a gente coloca, isso são regras que a gente precisa seguir para montar essa prancha de forma universal, porque senão pegar uma figura bonitinha na internet que vai facilitar, ou pegar qualquer figura, a gente não está padronizando, né, a comunicação. Então, assim, mesmo naquelas crianças que têm uma dificuldade cognitiva maior e que às vezes você precisa de utilizar figuras mais elaboradas, em formatos de desenho, eu preciso de gradativamente ir migrando para os pictogramas tradicionais, né? Então, mesmo quando eu inicio com uma comunicação alternativa, por exemplo, rotina de escola. A escola utiliza muito a rotina, que é um método de comunicação alternativa. Ele é estruturado, seguindo mais ou menos os parâmetros da comunicação. Mas se você for em várias escolas, você vai ver cada um com desenho, com uma rotina diferente, né, com figuras diferentes. E aí, quando você trabalha essa rotina com uma criança que realmente precisa, você às vezes inicia com essa rotina mais lúdica para chamar a atenção da criança, para a gente conseguir ganhar ali o interesse dele naquela figura, e aí, de forma gradativa, eu vou substituindo aquelas figuras da rotina para as figuras estruturadas da comunicação alternativa. Então, eu individualizo, mas eu preciso seguir as regras dentro de um padrão global ali. Vivi, Miguel não começou ainda esse processo da comunicação alternativa. Ele está começando agora, certo? Certo. Miguel, a gente começou do mesmo jeito que Thalita estava descrevendo, a gente foi pegando algumas figuras que eram mais familiares para o Miguel, né? E agora, a nossa ideia, né, para essa próxima etapa do tratamento é transformar isso em uma comunicação mais global, que ele possa usar em consultório, para que ele possa usar nos ambientes onde ele vá, né, para ficar muito mais fácil para as pessoas. Mas tem uma especificidade do Miguel, né? Ele está com 4 anos e meio, que Miguel tem muita intenção comunicativa, então ele é muito expressivo. Ele tem uma expressão comunicativa boa. E é uma coisa que não nasceu do nada. Então, foi muito esforço, foi muita modelação de comportamento, foi muitos modelos, assim.
Eu me recordo de umas dicas que a Darlita dava, assim, passa um batom, né, mais colorido na boca para ele olhar para a sua boca e ver o movimento, faz expressão, olha para ele, né? E aí de dicas simples, né, que a gente, que toda mãe, né, já escutou um dia, né, entrou num lugar novo, abaixa, explica onde ele está indo, né? Então é esse Faz a a antecipação, né? antecipação e a descrição. A descrição, assim. Eu me recordo de uma coisa bonitinha, quando que a gente tenta variar ao máximo o ambiente, né? E aí é um outro esforço familiar para que o Miguel não estabeleça uma coisa muito comum no autismo, e a gente não vai evitar totalmente, mas que é a rigidez e a repetição. Então a gente tenta variar ao máximo que a gente consegue. Roupa, lugar, brincadeira, música, tudo. E a gente vai tentando dentro do limite que ele suporta. E aí uma vez a gente foi viajar e aí eu estava explicando para ele que a gente ia de ônibus, que a gente ia sentar numa poltrona, ele ia ficar no nosso colo. E aí ele fazia assim, Associação. Ele estava fazendo uma associação de entendimento e me falando, tô entendendo, mãe. Mas não é porque ele me falou que está entendendo que eu não continuo explicando, Sim. né? E aí essa explicação, essa descrição do ambiente e que é muito importante, assim, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, eu acho que deixar as nossas crianças a par de o que está acontecendo. Agora, recente, em janeiro, a gente está fazendo uma transição de lugar de terapia. Então, o Miguel participou disso. Ele participa disso desde muito novo, assim. Tem uma coisa que vem antes, que eu preciso contar antes. Quando a gente foi escolher a escola do Miguel, a gente deixava ele andar pela escola, né? E a gente ia apresentando junto com a professora a escola. E um desses ambientes ele escolheu ficar. Ele escolheu. E ele se sentiu mais confortável e você percebeu. Eu observei que ele deitava no chão, que ele olhava, que ele tocava as letras, as paredes, que ele estava se sentindo mais confortável. E aí a gente pergunta, mesmo sem resposta. É uma resposta no comportamento. E agora, né, que eu estava citando a transição, né, do tratamento, que a gente tenta sempre mais conforto e otimizar o nosso tempo e ter saúde na família. Porque aí é isso, né, gente? Quando eu escuto vocês falando de mães, Lili também é mãe, eu penso assim, essa mãe tá exausta, gente. Tá fazendo tudo que ela consegue. E hoje eu posso viver esse lugar, sabe? Tem hora que eu tô exausta. E aí a gente tenta mudar algumas coisas para tomar um fôlego, para continuar sendo esse ambiente gostoso para todo mundo, porque tem uma família ali, tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, tem um filho. Tem uma né? rotina, né? Tem uma vida. Não, a nossa vida não é o autismo. Não é. Ele pode ser o nosso lema, ele é a nossa luta, e ele me traz essa vontade de fazer tudo diferente num mundo muito mais igualitário. É isso. Mas a minha vida é muito além disso, né? Então, mudando agora, eu observava que o Miguel tentava entrar nas outras salas de atendimento, sabe? Da psicóloga, da fono mesmo, né, Dalita? Ele tentava entrar e aí a gente conversava, você vai vir para cá. A gente está fazendo a transição, você vai vir. E aí, quando ele entrou para os primeiros atendimentos, né, nessa mudança, que ele quis ficar 40 minutos no atendimento, é muito, né? Ele entendeu. E não é todo dia que ele quer ficar 40 minutos também. E tem dias que tem os comportamentos que são, né? Às vezes a gente vai falar inadequado, mas é os comportamentos possíveis para o dia, né? Mas assim, é isso, sabe? Quando eu falo de investir tempo em se comunicar, minha mãe fala que eu falo desde os 8 meses. Coitada da minha mãe. Mas é isso, assim, eu não tinha noção que era tão importante essa intenção comunicativa. Essa intenção. A intenção, ele pegar na minha mão, ele apontar, certo?
foi muito recente, eu ofereci para ele quer suco? Aí ele: "Água". "Ah, você quer suco", porque eu achei que ele estava trocando. Aham. Aí ele, com a mãozinha: "Água". Aí pegou a água. Bacana. Então, assim, é nesse tempo, mas é um tempo de constante trabalho e a gente vai variando. Qual que é a metodologia ali, dentro do nosso ambiente familiar, daquilo que a gente dá conta, daquilo que o cansaço permite, e a gente vai seguindo um caminho. E pela sua fala deu para entender, deu para perceber que você conversa com ele o tempo todo, né? O tempo inteiro. Você fala, é porque e aí a Thalita também dá a opinião dela, às vezes as mães acham que só porque a criança é não verbal não precisa conversar com a criança. Exatamente. Então, entrega um brinquedo, ou entrega o tablet, ou fica na frente da televisão, ou fica ele na atividade, mas a mãe e quem está ao redor não conversa. E a prática ideal é justamente o contrário, Ao né? contrário, é isso que eu ia complementar da fala da Vivi, que uma das coisas que igual eu expliquei, né, que a comunicação ela vai além dessa estrutura dos pictogramas, é justamente isso, é a gente conseguir validar a forma de comunicação da criança. E quando ela fala da intenção e da expressividade do Miguel, ele é uma criança que, assim, é extremamente expressivo. Então o Miguel ele te olha no olho e te demonstra que ele quer determinada coisa, ele vai com gesto, ele pega, ele olha para você e olha para o que ele está querendo, ou ele vem com choro, ele vem com algum comportamento que realmente está demonstrando que ele quer, e ele olha para você e fala que eu estou aqui, eu preciso que você faça isso para mim. Então, ele fixa o olhar quando ele quer dizer alguma coisa para a gente. E o Miguel, ele tem isso porque foi estimulado. Sim, porque a Viviane, ela conversa com o Miguel o tempo inteiro. É o que a gente estava falando sobre o respeito, né? Assim, ela valida toda e qualquer forma de comunicação que o Miguel apresenta. E quando existe essa validação, quando existe essa troca, a criança ela começa a entender, opa, quando eu faço isso, eu tenho essa resposta. E quando eu tenho comportamento, eu tenho essa resposta. Então ela começa a entender esse significado da troca, da intenção comunicativa. E não adianta eu querer implementar uma comunicação alternativa se a criança ela não tem a intenção de se comunicar. Eu vou preparar todo a prancha, todo, né, o material, e ele não vai utilizar porque ele não vai ver significado naquilo. Como fazer então, principalmente em relação à mãe, ao cuidador? O que a gente precisa de trabalhar e estimular essa fase inicial da intenção, a necessidade de se comunicar. E aí quando a gente Deve começar então em casa, com a com família. a família, a orientação. Então assim, o primeiro processo de intervenção dentro da fono, quando a gente vai trabalhar, é estimular essa intenção comunicativa. A criança ela precisa querer pedir, ela precisa querer, ela tem que precisar de algo para ela solicitar. Então, se eu sou aquela família, em que não tem esse diálogo com a criança, porque realmente é difícil você conversar com alguém e não ter resposta, verbal principalmente. É difícil você entender que de alguma forma, até as mães, né, eu acho que a Vivi vai poder falar isso melhor do que eu, até você conseguir entender qual a resposta que ele está te dando, como que ele está te respondendo, é difícil você manter esse diálogo. Mas a gente precisa de aprender, a gente precisa de estimular isso, porque não adianta a criança vir para o consultório, ficar 40, 50 minutos com a fono e a gente validando tudo, tentando conversar, porque a sessão de fono é o tempo inteiro a gente conversando com a criança. Então, o tempo inteiro a gente está brincando, a gente fala, a gente responde, a gente dá o tempo para ela responder, ela não respondeu, a gente conclui aquele raciocínio, é o tempo inteiro a gente fazendo essa troca com a criança. E se a família ela não aprende isso, se ela não entende a necessidade disso, ela não consegue fazer em casa. Ela não consegue manter esse ritmo em casa. E aí é onde a gente começa a vir para esses comportamentos, igual a Vivi falou, né? Às vezes a gente chama de inadequado, mas não é inadequado. Na verdade, é a forma que ele está se encontrando de comunicar. Então, quando 90% dessas crianças, né, ou se não falo 100%, quando elas começam a ter esse comportamento que a gente denomina como inadequado,
ele está querendo te dizer alguma coisa. Ele está querendo trazer. Ele parte para o comportamento porque quando a família tem essa dificuldade de entender e de validar a comunicação da criança, ele vai partir para o comportamento porque é mais fácil de eu obter uma resposta. Sim. A criança quieta, ela não tem atenção. Mas se eu começar a ficar agitada, né, Vivi, eu correr, ou bati no coleguinha da escola, ou tive algum comportamento, opa, ele está fazendo alguma coisa. Naquele momento a criança tem atenção. Então ele começa a entender aquilo como uma forma comunicativa. Eu bati, a professora veio aqui para mim, então quer dizer que se eu bater no coleguinha eu consigo que eu ganho, né? Eu vou conseguir algo ali, não necessariamente o que ele quer, mas algo ele vai conseguir. Então, por isso que as crianças começam a partir para esse comportamento que às vezes a gente considera, na verdade, como esse comportamento inadequado, mas com o intuito de comunicação. Porque as outras tentativas de comunicação não foram validadas, né? Não foram ali compreendidas ali pela família, pelos terapeutas, pelos professores, porque isso não acontece só com a família, né? A gente às vezes generaliza para a família, mas nós também, em algumas situações, no início do tratamento, a escola, como, né, tem muita dificuldade de validar, de entender essa comunicação. Eu ia te perguntar sobre a importância da comunicação alternativa na inclusão, né? Uhum. Porque no caso, o Miguel vai começar agora, você vai começar a aplicar, chama assim, né? Fala desse jeito, né? Aplicar a comunicação alternativa. Ele vai começar, então, Vivi e a família vai fazer com ele em casa. Você me falou que vai começar com as PECs e também com o tablet. Uhum. Mas, e os outros cuidadores? Ou e a escola? Como que é feito? Como que é feito isso? A implementação da comunicação alternativa, ela começa no consultório. Então, a gente começa a modelar essa linguagem, estruturar para a criança, porque ela precisa de entender o que é aquilo que a gente está apresentando. Então, no primeiro momento, quem utiliza a comunicação alternativa é o terapeuta. Então, eu modelo a minha fala. Então, eu não peço ou não falo com a criança para apontar, para usar. Eu que começo a utilizar. Então, eu modelo a minha fala. Toda vez que eu vou verbalizar algo para a criança, eu modelo junto com as figuras ou no comunicador. Para criar. E você treina a mãe? Você ensina a mãe? E aí, a mesma metodologia que você vai usar no ela precisa de. Tanto a família quanto a equipe, ela precisa de passar por esse treinamento. Então, nesse processo inicial de modelagem, quando a gente começa a estruturar com a criança, começa a entender como que, quais as figuras, o que vai ser mais assertivo para a criança, igual o Miguel, né? Inicialmente começou com as figuras, mas o Miguel ele tem um certo hiperfoco, né, Vivi, por figuras. Então a gente está tendendo a tentar alta tecnologia porque a gente está com medo dele ter esse hiperfoco em determinadas figuras e ele não conseguir fazer essa troca. Então, ele começou com as PECs? Ele começou com a prancha de comunicação, com as figuras de prancha de comunicação. A PECs, ele é um método de comunicação alternativa, mas ele é muito confundido com pranchas de comunicação. Sim. As PECs, ele é um método estruturado que a gente precisa de ter uma especialização, precisa de ter uma certificação para você utilizar e implementar. E aí ele tem todo um protocolo que você precisa seguir do início ao fim, desde o processo inicial da avaliação até o processo total de implementação. Então, primeiro são as pranchas. Isso. As pranchas, a prancha de comunicação, a gente pode trabalhar, a gente monta de acordo com a demanda, e não necessariamente eu preciso ter a certificação com a metodologia PECs. Não, então, são dois processos. Pode então utilizar PECs. Implementar, na verdade. Implementar PECs. Para você entrar com a PECs, você precisa de ter a certificação. Então, ele é um método estruturado. Então, a gente tem a PECs, tem o POD, tem o DACA, que são métodos diferentes de comunicação alternativa. E cada um vai ser utilizado de acordo com a necessidade ou possibilidades ali da criança. Só não entendi a parte que você falou. Então, no caso do Miguel, a gente acha melhor o tablet. Isso. Por quê? A alta tecnologia. É o próximo passo? Não, são métodos diferentes, é isso que eu estou te falando. A gente tem baixa tecnologia,
entra o PEX, entra a prancha de comunicação. Alta tecnologia entra os tablets que são comunicadores ou algum outro instrumento sonoro, né, que vai reproduzir a fala. Não necessariamente eu vou utilizar tablet com prancha de comunicação. O que vai definir qual método que eu vou utilizar vai ser as dificuldades da criança e a habilidade da criança. E aí, no caso do Miguel, a gente está tendendo a usar a alta tecnologia, já iniciar com aqueles pictogramas mais dentro do comunicador. Então, a gente tem um aplicativo que você instala no tablet e você estrutura a prancha, que seria física, você estrutura ela no tablet. E aí, esse aplicativo, você consegue formar as frases, ou usar palavras isoladas, e ele reproduz a voz, né? Ele é como se ele reproduzisse aquela fala que você colocou ali dentro dos pictogramas. No caso do Miguel, a gente está tendendo a usar isso porque ele tem esse apego por figuras, ele adora. Isso é uma coisa, né? Um hiperfoco que ele tem que, quando ele pega, por exemplo, quando ele tem uma fixação com alguma figura e você tenta tirar, você acaba desencadeando alguma crise, você desorganiza muito ele. Então, a nossa preocupação em relação ao Miguel em usar a prancha física é nesse sentido. Então, por isso que a gente está avaliando essa possibilidade de entrar já com alta tecnologia, porque aí o comunicador vai ser específico para a gente usar aquela prancha. Então, o que a gente faria física, né, que é o PEX, que é a prancha de comunicação, a gente vai utilizar ela de forma o tablet, né, de forma, esqueci a palavra, gente, de forma gente, fugiu a palavra. Fugiu, não tem problema. Não tem problema. Mas a gente utiliza com a questão da tecnologia. Isso, a gente vai utilizar a tecnologia como o meio ali de comunicação dele. Com o Miguel, tem uma especificidade, isso que a Thalita aponta, que o Miguel gosta muito de figuras. Então, ele gosta. Então, exemplo, ele tem o quadro de rotina. No quadro de rotinas tem tomar banho, tem ir para a escola, tem almoço, tem jantar. Se a figura fica muito próxima a ele, ele vai raptar aquela figura e vai ficar olhando para ela durante muito tempo. Isso vai atrasá-lo. Então, porque ele precisa de um tempo, até para conseguir deixar a figura de novo no lugar. Se eu vou lá e tomo aquela figura, eu vou desencadear uma série de estressores e ali eu entro, né, para uma birra sem fim. Então, o que eu faço? A minha estratégia. Eu tenho o quadro de rotinas, me ajuda, porém o Miguel pode olhar para o quadro de rotinas. Então ele olha, eu aponto, ele vê e ele vai para o banheiro na hora de tomar banho. Miguel, agora é a hora do almoço. Eu mostro a figura, mas eu não entrego para ele. Então o que a Thalita está falando vamos usar a prancha de comunicação cheia de figura. Aí ele pega e vai ficar um tempão com aquela figura. Então o que poderia ser, né, e que a gente no início, né, achou que poderia nos ajudar, no caso específico do Miguel, que ama figuras, atrapalha. Pode atrasar. Entendi. Por isso você está pegando outro caminho, orientando outro caminho. Exatamente. Vivi, para encerrar, eu vi que você ficou emocionado o tempo todo. O que você falaria? É para menos, né? O que você falaria para as famílias de crianças com dificuldade na fala, com criança não verbal, independente de autismo, né? Porque a gente não falou sobre isso, mas a comunicação alternativa não é só para as crianças autistas, são para as crianças que têm dificuldade na fala, né? O que você diria para as mães que vão assistir o programa Mães de Crianças com Dificuldade na Fala? Assim, uma coisa que eu entendi há muito pouco tempo, sabe, Liliane e Thalita? Há muito pouco tempo, porque é um processo nosso, né? Você não nasce mãe atípica, você se entende mãe atípica junto com seu filho. E uma coisa que eu entendi é que comunicação é muito mais do que falar, são muito mais do que palavras. Então, tem muitas formas da gente entender a comunicação. Não estou falando para ninguém desistir de investir na fala do seu pequeno, mas ele está falando de um jeito muito único e particular. A gente está só conduzindo nesse caminho da comunicação para ele chegar num meio comum, que é a fala que todo mundo entende. Mas a criança está falando. Então, vamos estender
né? Se eu puder trazer o meu aprendizado, eu precisei ampliar a minha compreensão do que é comunicar a ação, comunicar, sabe? Eu precisei ampliar. Então ampliem, observem. O Miguel fala o tempo inteiro. E ele fala do jeito dele. Eu só estou conduzindo nesse caminho junto com profissionais que eu amo. É importante ressaltar isso. Com profissionais. Comprei curso. Eu assisto muitos professores na internet. Estou fazendo uma pós-graduação indicada por outras mães, né, dentro, né, do autismo. Mas a busca do conhecimento, né? Você precisa conhecer o seu filho, você precisa conhecer as formas de ajudá-lo também, né? Porque é um caminho. Ele está caminhando e você está caminhando junto com ele. E o grande objetivo é chegar numa comunicação comum, em que todos se entendam. Ele vai entender o mundo e as outras pessoas vão entendê-lo, né? Se vai ser falando, se vai ser apontando, se vai ser gesticulando, não me importa. O que me importa é que ele consiga se fazer compreendido e consiga compreender, né? Então vamos estender a nossa noção de comunicação. Né? A gente comunica com os olhos, a gente comunica com gestos, com postura corporal, né? A gente demonstra. E a gente está junto tentando aprender como se comunicar nesse mundo enorme, que precisa caber a maior diversidade possível de tipos de comunicação. Então é tudo que eu desejo. Eu não falo que eu abri mão da fala, não. Eu não abri, nós estamos juntos, cada palavrinha nova é comemorada como Copa do Mundo. Mas eu entendi que para além da palavra tem esse termo muito maior, que é a comunicação. A gente precisa encerrar. A gente ficaria aqui horas falando desse assunto, porque é uma coisa assim, é um assunto, é uma dor, né? Na maternidade atípica, é uma das nossas dores, né? A comunicação, a falta da comunicação, a falta da fala, na verdade. Me corrijam, a falta da comunicação, a falta da fala, né? Agradeço muito, Vivi, por você ter aceito o convite e ter compartilhado, né, essa sua experiência. Thalita também, as dicas profissionais, eu tenho certeza que a partir de agora a gente entende um pouco mais sobre comunicação alternativa e que fique a dica de procurar um profissional, um especialista mesmo, né? Não ficar só naquela espera ou vai falar no tempo dele. Eu acho que a mãe... É assim que acontece, mas eu acho que a gente deve evitar esses palpites, família principalmente, né? Mas a mãe... ela percebe, ela sabe. O pai pode falar, não, espera um pouco. A sogra pode falar, o vizinho pode falar, espera um pouco, é no tempo dele. Mas a mãe sabe quando a criança não está conseguindo. Oração, eu falo com todas as mães, né? Eu falo, gente, siga o coração. Se tá pedindo para procurar, deixa o vizinho falar, deixa o pediatra, deixa quem for falar para esperar. Mas vai lá e tira a dúvida. É muito melhor, né? Igual a Vivi falou, terapia nunca vai trazer prejuízo. Né? Então, eu falo isso muito com as mães, sigam o coração. O que a Vivi pontuou, o fechamento, né? Essa fala dela, eu acho que não tem profissional que vai conseguir explicar melhor e traduzir melhor, né, isso para as mães, porque ela conseguiu traduzir de uma forma materna e com um olhar profissional também, porque hoje ela entende isso, né, como profissional também. Ela, igual ela falou, foi difícil, mas hoje ela consegue traduzir isso de uma forma muito clara. Né? Então, isso que a Vivi falou é a pura verdade, né? A gente precisa de ampliar esse olhar da comunicação, né? Porque a gente vai com essa angústia da fala, mas e quando a gente fica só nessa expectativa da fala, a gente deixa de observar as outras evoluções que a criança apresenta, né? As outras formas de comunicação que a criança apresenta. Então, o principal é isso, sabe? Ampliem, né, essa forma de comunicação, né, esse conceito de comunicação, e não deixem de seguir o coração. Percebeu alguma coisa, corre ali profissional para tirar essa dúvida, né, para se orientar. Para aliviar essa angústia no coração da mãe atípica. Agradeço muito a participação da Thalita, com a Vivi, agradeço a audiência. Então, se você está acompanhando o Altos Papos, eu peço para vocês compartilharem, vocês curtirem, indiquem esse programa para outras mães, para outras famílias, que a gente tem tentado fazer programas bem informativos. Tenho certeza que o de hoje a gente aprendeu bastante sobre comunicação alternativa. Quero ressaltar
que esse programa só é possível a realização do Altos Papos através do incentivo que nós recebemos através da Lei Paulo Gustavo aqui em Santa Luzia. Agradeço a audiência e até o próximo episódio.